Aliança Bike Podcast. Olá, ouvintes do nosso podcast da Aliança Bike, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje nós vamos conversar com o Thiago Seabra e com o Rodrigo Castella sobre a B-Bike, uma empresa, uma startup aí que vem liderando um trabalho bem interessante de assinatura, de leasing. A gente vai falar bastante sobre isso. Thiago, Rodrigo, sejam bem-vindos. Muito obrigado, Daniel. Obrigado pela abertura, pelo convite, pela disponibilidade de nos receber aqui. Valeu, gente. Acho que, para começar, é importante a gente situar a B-Bike aí no nosso universo da economia da bicicleta, né, onde ela atua como modelo de negócios, quando ela foi criada e qual o problema que ela busca solucionar que vocês identificaram no nosso mercado. A B-Bike, ela nasceu há 2 anos atrás, né? Todos os sócios, eles são do esporte, e aí o esporte, ele meio que, como acontece, né? Na maioria dos casos, ele une e traz comunidades diferentes, né? E une pessoas que, às vezes, inesperadas, vamos falar assim, né? Então, eu sou de Belo Horizonte, né? Nascido e criado aqui, e a gente tem alguns pontos de apoio aqui, de assessorias, enfim. E eu já estou no marketing já tem tempo, né? Enfim, conheço muita gente e acabou que dentro disso um treinador me procurou para poder vender bicicleta via site. Ele queria construir um site e aí eu falei, cara, assim, até topo ser sócio, etc., mas é uma coisa que já existe, né? Assim, a gente só vai formalizar uma coisa que você já faz normalmente. E aí a gente foi conversando e essa conversa dessa assessoria ali, acaba que as pessoas se encontram, formam rodinhas e algumas pessoas vão escutando e vão aprimorando cada vez mais o negócio, né? E aí um dos sócios, que é o Eric, né, tava nessa oportunidade e acabou que ele trouxe um questionamento pra gente de um negócio mais escalável, né? E aí a gente ali, já com uma certa cancha de mercado, falou assim, olha, pode ser uma bela oportunidade aqui, né? E aí lá atrás a gente soltou uma breve pesquisa para saber a aderência de mercado, o entendimento do que as pessoas gostariam, enfim, de ter num serviço como esse. A gente teve ali 168 leads interessados, uma pesquisa sem a gente ter bicicleta, sem ter site, nada, a gente tinha uma landing page só, e a gente falou, olha, realmente esse negócio, a gente tem uma oportunidade muito boa aqui, vamos trazer pessoas, né, que têm o interesse de trabalhar junto com a gente nisso, mas ao mesmo tempo vamos continuar rodando aqui e tentar fazer desse negócio uma realidade mesmo, né? E aí, como a característica da startup, você acaba investindo ali, colocando uma graninha no início, cada sócio entrou com um valor significativo, assim, para o que era realmente uma ideia embrionária, para a gente poder comprar as bicicletas. E aí, fomos para o mercado, conseguimos assinar as bicicletas que a gente tinha, e conseguimos fazer o MVP. Nessa pesquisa, uma das pessoas que responderam e tiveram interesse é o Rodrigo, que está aqui agora com a gente. E falou, cara, eu tenho interesse não na bicicleta, porque eu moro em São Paulo, mas eu tenho interesse em entrar no negócio com vocês. Boa. Rodrigo, então, você que somou aí o time B-Bike e está liderando também a parte especialmente financeira, eu queria te perguntar um pouco do desenho desse modelo de negócios e a B-Bike já está atuando de assinatura. Podemos chamar de leasing, apesar do leasing ser altamente controlado e a gente chama de bike, né? É o mesmo modelo? Seria o que a gente tem de leasing fora? E quais são as vantagens desse modelo para quem quer fazer uma operação para aquisição de uma bicicleta e para as empresas do mercado que se tornam também parceiras de uma certa forma da B-Bike nessa operação? Daniel, na verdade não, nós somos uma empresa focada atualmente em assinatura mesmo, a gente não faz o trâmite de leasing pelo simples fato de a gente não ter um vínculo de compra obrigatório ao final do nosso contrato, né? Então, o que a gente proporciona ao nosso cliente? Toda a possibilidade de ter um test ride mesmo, de entender como é que colocar uma bike na rotina, no dia a dia mesmo da vida de cada pessoa, seja
um iniciante no esporte, seja alguém que está querendo migrar de um tipo de bicicleta, de uma categoria de bicicleta para outro, seja alguém que está querendo fazer um upgrade numa bicicleta, ele quer fazer esse teste, quer entender como que aquilo se adapta no dia a dia, se faz parte realmente do estilo de vida dele. Então a gente se posiciona exatamente dessa forma, possibilitando diversos públicos, né, diferentes, dependendo da praça em que a gente atua, a testar cada tipo de modelo de bicicleta que seja mais do interesse de cada indivíduo. E como é que vocês, aí talvez o Thiago possa me responder, como é que vocês desenharam os primeiros modelos de bicicleta que vocês iam ofertar? Quer dizer, que análise foi essa de perfil de potenciais assinantes, perfil de uso no sentido de, poxa, vamos focar mais no mountain bike, vamos focar no ciclismo de estrada, vamos focar na mobilidade urbana. Eu vi que vocês fizeram um investimento inicial para aquisição de algumas bicicletas. Por que essas bicicletas nessas marcas para esses perfis? Resume 2 anos em 2 minutos. Em 2 minutos. Mas é muito interessante isso, né? A gente está no mercado que é tester, né? Assim, hoje, Belo Horizonte, se você dá certo em Belo Horizonte, a probabilidade de você dar certo e o caminho tá um pouco mais traçado para outras praças do Brasil, ela não vou chamar de fácil, né? Mas ela realmente traz uma notoriedade para a gente poder pensar em voos mais altos, né? Então, ali no início, a gente pegou e comprou bicicletas de mountain bike mesmo, era um TSW na época, algumas rides, estaminas, que são 2 bicicletas de entrada ali, até para a gente poder testar preço, né? A gente precisava realmente trazer bikes que eram mais de entrada, e a gente entende que o mercado de mountain bike é muito fomentado aqui também, né? Apesar do ciclismo também ser muito forte, mas são bikes com valor agregado um pouco maior, enfim, a gente testando ali bikes de entrada no início, foi o nosso raciocínio justamente para a gente poder chegar e entrar um pouco mais no mercado. No início a gente usou muito do nosso network, né, em relação ao que a gente poderia ir para poder fazer a aquisição dessas bicicletas, também as pessoas que iam utilizar essas bicicletas, porque a gente ali no início a gente não tinha nenhum tipo de segurança, entre aspas, para quem a gente estava assinando ali. A gente, apesar de ter dentro do nosso fluxo financeiro, né, um seguro dentro ali, é uma das coisas que é importante a gente falar mais para frente, né, realmente a gente precisava ter pessoas mais próximas para a gente poder testar e fazer esse MVP e validar ele de fato, né? Então a gente optou por bicicletas de entrada, ali por volta de 3 mil até 5 mil reais mais ou menos. A gente tinha Caloi também, inclusive. Então a gente conseguiu, num curto espaço de tempo, vários públicos, na verdade, né? A gente tinha inclusive família que assinava com a gente. Então a gente tinha bastante opção ali dentro desse fluxo que a gente tinha de poucas bicicletas. A gente conseguiu testar de verdade o MVP, né? Porque acaba que se a gente tivesse um público muito certinho ali, acabava que a gente não ia conseguir ver e o nosso olhar ia ficar um pouco enviesado. Mas dentro disso, a gente realmente ali no primeiro momento a gente optou por comprar bicicletas de entrada para poder fazer esse teste, e deu super certo. E a partir disso a gente, inclusive, foi o que fez a gente pivotar o nosso negócio de compra de bicicleta para o negócio que a gente tem hoje, que a gente opera, que é por meio do lojista, né? O lojista hoje ele é o nosso parceiro, é ele quem detém a bicicleta, dono do ativo, e a gente faz realmente a intermediação, né? Hoje a gente se intitula como uma plataforma de negócios, né, de bicicletas, né, para o mercado de bicicleta. Então, independente se é o lojista, se é a indústria ou se é uma marca, sei lá, uma marca de vestuário, por exemplo, a gente consegue fazer essa conexão e fazer negócio juntos. Complementando, a gente acredita muito nesse mercado, a gente acredita muito nessa indústria, como o Thiago falou. Todos os sócios aqui respiram o esporte, respiram o mundo da bike, e unir todas as pontas dessa cadeia foi algo que sempre esteve na nossa mente. A gente nunca vislumbrou iniciar um negócio para buscar canibalizar alguma parte de mercado, ou então comer uma parte de mercado de alguém. A gente realmente vislumbra conectar pontos na cadeia, né? Como o Thiago falou, nós somos uma plataforma de negócios no mercado de bicicletas. Então, unir os ativos que já estão no mercado com as pessoas que estão sedentas por esse ativo, é exatamente nisso que a gente se baseia, trazer uma nova forma de fazer negócio para o mercado de bicicletas. Ainda explorando a modelagem do negócio como um todo, queria entender então como é que essa relação entre o consumidor final, o detentor dos ativos, pelo que eu entendi, não é mais a B-Bike, passa a ser o lojista,
ou o fornecedor da marca e tudo, como é que vocês fazem a gestão dessas duas pontas e quais são os riscos aí e como vocês buscam minimizar esses riscos, seja eventual risco de furto, de inadimplência, de quebra e problemas mecânicos no dia a dia, como isso é solucionado, e no fim de um processo de finalização de uma assinatura, por exemplo, um ano depois, o que acontece com esse ativo, a quem ele pertence, qual a destinação dessa bicicleta. Queria entender um pouco esse desenho mais operacional e vinculado com o modelo de negócio. Sobre o cuidado com o ativo, isso é algo que sempre permeou na nossa cabeça, principalmente quando a gente pivotou o modelo de negócio para a utilização de bicicletas de terceiros que já estão no mercado. Então, o primeiro ponto de resguardo que a gente traz é que a gente faz e oferece as manutenções preventivas daquela bicicleta que está com o cliente. Então, a depender do tipo da bicicleta e do cliente, a cada 30, 45 ou 60 dias, a gente exige que o cliente leve aquela bicicleta até a oficina do próprio bike shop que está cedendo a bicicleta para fazer alguma manutenção, algum ajuste de peça que seja necessário, e também para que a gente possa entender se, realmente está tendo um cuidado, um zelo naquele ativo. A gente precisa reforçar uma comunicação de como manusear aquele ativo. Então a gente tem sempre uma proximidade, está sempre visualizando como é que está aquele ativo na mão daquele cliente. Essa é a primeira preocupação que a gente tinha, que foi sanada. Um outro grande risco que a gente tinha era em algum eventual acidente com o cliente, né, caso quebrasse a bicicleta ou ele viesse a ter algum dano pessoal, ou até mesmo um furto da bicicleta, um roubo, um assalto àquela bicicleta. E isso, para que a gente pudesse desenhar realmente um processo que toda a cadeia tivesse completamente segura, a gente precisou ir a mercado e entender quais produtos de seguro já existiam em mercado que pudessem suprir a nossa necessidade. E, para nossa surpresa, não existia nenhum produto naquele momento que ajustasse as especificidades do nosso próprio negócio. Então a gente teve uma abertura na Porto Seguro e que a gente passou quase 6 meses trabalhando e desenhando um produto específico de seguros para bicicletas por assinatura junto com a Porto Seguro, e eles já lançaram, né, através da gente, esse produto especificamente. Ou seja, 100% das bicicletas assinadas pelos nossos clientes que são da Bibike ou de terceiros são com seguro Porto Seguro, seja ela contra danos ao ativo, danos ao próprio usuário da bicicleta, acidentes contra terceiros e até furto e extravio também. Tudo isso está resguardado já no valor da nossa assinatura. O cliente não precisa se preocupar com nada mais, não precisa pagar nada adicionalmente. A bicicleta já vem com o próprio seguro completo da Porto Seguro em nome do próprio cliente. Maravilha. E como é que vocês definiram a precificação para conta fechar para vocês e para conta fechar para o lojista e a conta fechar para o consumidor também? Geralmente é interessante a gente se basear por benchmarks de mercado, entender como estão os competidores, também qual o valor agregado adicional a nossa empresa entrega em relação a competidores diretos no modelo de negócio que a gente atua. Geralmente as metodologias de precificação, principalmente a de value pricing, ela segue uma linha de raciocínio muito similar a isso que eu acabei de mencionar. O problema era, a gente está trazendo algo disruptivo para o mercado de bicicletas. A gente não tem até esse momento um competidor direto que faça um mecanismo de assinatura de bicicleta a longo prazo. Então, era um pouco difícil naquele momento a gente se basear em algum competidor para poder formular uma precificação a partir dali. Então, o que a gente fez foi basicamente olhar para mercados similares, mercados que já tinham um modelo de assinatura mais maduros e mais estabelecidos, e pegar as boas práticas que eles aplicavam naquele mercado e trazer aqui para o nosso negócio. Então, as assinaturas de veículos foram o principal benchmark que a gente encontrou ali. A gente utilizou alguns outros também, como assinaturas de aparelhos telefônicos também, para poder basear na nossa precificação. E aquele foi o ponto de partida em que a gente conseguiu definir a base da nossa precificação. A partir dali, a gente precisou incorporar ou reduzir alguns fatores a depender do que a gente conseguia entregar mais do que aquela indústria entregava ou a menos do que aquela indústria entregava. Então, a gente conseguiu chegar numa precificação baseando exatamente nisso, entendendo se nos mercados similares existe adesão do consumidor, esse mercado está crescendo também. Então, a gente viu esses pontos positivos nos mercados paralelos e a gente aplicou isso nesse segmento de bicicleta para a assinatura que a gente trouxe pela primeira vez aqui para o mercado brasileiro. E nada impede da gente melhorar, né, Rodrigo? A gente está em constante melhoria em relação a isso também, porque assim, a gente entende que a gente precisa trazer um benefício muito importante para o consumidor também, né, no final do dia. Isso eu ia perguntar, porque uma dúvida que eu acho que vocês devem ouvir muito, e ela é bem introdutória, então eu preciso fazê-la, assim, por que assinar e não dividir em X vezes no meu cartão?
para ter o ativo no final das contas? Quer dizer, que vantagens os clientes, consumidores têm entre um modelo de assinaturas ou um modelo de simplesmente financiar no meu cartão? Assim como no nosso modelo de precificação, a gente também se baseou nesse tipo de cálculo para que a gente possa demonstrar ao consumidor que realmente é mais benéfico ele participar desse programa de assinatura e ficar conosco nesse programa por mais tempo do que fazer a aquisição daquele ativo, né? Então, assim como no mecanismo do automotivo, existe uma calculadora por trás que comprova que com todos os benefícios que a gente oferece, a usabilidade do ativo, todas as manutenções que a gente oferece também já incluso no preço que ele paga na mensalidade e o seguro completo da Porto Seguro que a gente oferece também no nosso pacote, quando a gente compõe isso tudo, adicionando custo de oportunidade, depreciação de ativo também, assim como é feito o cálculo na mecânica automotiva, a gente consegue comprovar que no final das contas é mais benéfico fazer uma assinatura do que fazer uma aquisição do ativo. Acho que só para elucidar um pouco também, Daniel, em relação ao nosso modelo de negócio pro consumidor, né, como que funciona, acho que talvez seja interessante trazer isso, né. Hoje a gente trabalha com uma assinatura de 3, 6 ou 12 meses, né, então a pessoa ela pode assinar durante esses 3 períodos, ao final de cada contrato, ela pode fazer a renovação por período que ela quiser, se ela fez 3 meses, ela pode assinar por mais 12, enfim, tendo esses, né, todos esses benefícios que o Rodrigo falou, e ao final ela pode fazer a aquisição desse ativo, feito um cálculo ali no final, para que ela, ao final do plano, ela fale assim, olha, gostei da bicicleta, é essa mesmo que eu queria, testei, tá na minha rotina, então agora eu quero comprar. Então ela tem a oportunidade de comprar, a gente vai ao mercado, entende o valor do mercado no dia que é feita a negociação, e a partir disso a gente faz um cálculo ali para ela poder entender, baseado nesse valor e baseado no tempo que ela passou conosco, qual seria a melhor oferta que a gente faria para ela. E ali ainda ela pode fazer essa divisão por 12 vezes no cartão, se ela optar por comprar. Ou senão ela pode simplesmente devolver, mas não é o que a gente gostaria que, né? A gente quer que realmente eles permaneçam com a gente durante todo o tempo da assinatura e ao final, se ela realmente optar, ela faça a aquisição dessa bicicleta ali. E a gente tem indicadores bem interessantes também, Daniel, em relação exatamente a isso, né? A gente tem 10% de todos os nossos clientes que já passaram aqui na história da Bibike, eles fazem a aquisição desse ativo ao final do contrato deles, e mais de 20% dos clientes que acabam o contrato, eles optam por renovar também com a gente, né? Então, a gente entende que os clientes que já estão aqui conosco, eles conseguem entender realmente o valor da bicicleta no dia a dia, seja através do modelo de assinatura mais a longo prazo, renovando sempre seu plano, ou então através da aquisição daquele próprio ativo. Ele experimentou, falou, cara, realmente é essa bike que eu quero para o meu dia a dia, consegui incorporar ela aqui comigo, então eu vou fazer a aquisição dela porque eu estou satisfeito dessa forma. Então a gente consegue permitir que o cliente sempre usufrua da bicicleta, usufrua desse espírito da bike que a gente sempre comunga aqui dentro da Bibike, e a gente consegue oferecer dessas duas formas para ele também. Isso é sensacional, porque vocês acabam entrando numa questão que é chave no nosso mercado, que muita gente parte da aquisição, da compra da bicicleta, antes mesmo de fazer uma avaliação sobre qual utilização vai fazer dessa bicicleta. É muito comum comprar o modelo de bicicleta errado para a utilização, vou chamar de errado, mas não desenhado para, né? Então, vou dar exemplos esdrúxulos, mas é uma realidade, quer dizer, você tem bicicletas desenhadas para montanha, usadas só no asfalto, você tem bicicletas full suspension, que é desenhada para trilha em natureza, usadas apenas em estradão de terra, você tem bicicleta, né? Então, muitas vezes... A pessoa às vezes compra por ser bonita, né, Daniel? Tipo assim, essa aqui é bonita, eu vou pegar ela e é isso mesmo. Sim. Isso é muito comum, porque quando a gente divulga os dados, por exemplo, de share de mercado por modelo de bicicleta, que as nossas pesquisas mostram e tal, muita gente confunde o modelo de bicicleta com a finalidade de uso. E é um erro, porque você tem um imenso contingente de ciclistas que usam mountain bike como meio de transporte. Perfeito. Né? Porque muitas vezes na sua cidade, no seu local de moradia, às vezes nem tem a oferta de uma bicicleta que a gente poderia chamar de urbana, né? Com garfo rígido, mais leve, mais simples, para-lama, coisa e tal. Muitas vezes essa oferta nem existe, ela está mais associada aos grandes centros urbanos. Então,
É muito legal o modelo de vocês, além de tudo, porque ele permite que você amadureça experimentando a bicicleta e entenda, de fato, qual vai ser a utilização que você vai querer fazer da bicicleta. Porque muitas vezes a pessoa começa no lazer, gosta da prática da natureza, de estar ao ar livre, vai testando uma trilha mais técnica, vai num single track e quando vê, tá precisando de uma mountain bike de fato, uma bike com uma suspensão melhor, uma bike que, né, com pneu diferente, que te permita um pouco mais de aderência. Quer dizer, então, esse aperfeiçoar, né, digo por experiência própria, quando eu comecei a usar a bicicleta na minha fase adulta como meio de transporte em 2005, 2006, eu comecei com uma bicicleta dobrável. Dali 2 anos, eu percebi que ela não mais me atendia, porque ela era ineficiente, ela tinha um desgaste maior, ela tinha... Quer dizer, aí eu passei a trocar, entender e melhorar o meu equipamento, né? Hoje, obviamente, a gente tem bicicletas com uma diversidade infinita, mas é muito legal que vocês estão proporcionando no modelo de negócio da B-Bike uma evolução na experiência para que a pessoa possa ter a maturidade ou de comprar a própria bicicleta com o sistema de vocês, ou de eventualmente continuar assinando, entendendo que aquela bicicleta naquele formato atendeu a ela, né? Sim. É isso, quer dizer, pensando no posicionamento da B-Bike, vocês enxergam a B-Bike nesse contexto que eu disse aqui? 100%, Daniel, e ainda trago uma informação adicional, né? A gente percebe exatamente essa questão de aquisições de modelos inadequados para a utilidade no dia a dia, a gente enxerga exatamente isso com experiências próprias, passadas até, né, de pessoas próximas a gente, de nós mesmos, mas também nos nossos próprios clientes e leads que chegam conversando para que a gente possa fazer esse tipo de atendimento. E quando a gente começou a se posicionar de uma forma mais digital, que é exatamente como a gente se vislumbra se posicionar num futuro mais próximo, e já estamos nos posicionando assim também, a gente buscou trazer aquele atendimento self-service. O cliente chega, ele é impactado, ele consegue fazer o próprio programa de assinatura sozinho na nossa página, e a partir disso ele consegue, de uma maneira individual, sair com a bicicleta por assinatura. E a gente entendeu que dessa forma que a gente desenhou, a gente estava caindo na mesma armadilha de uma pessoa que está interessada em comprar uma bicicleta, ele faz a aquisição dessa bicicleta sem saber se aquele vai ser o modelo e a categoria adequado para o dia a dia que ele está vislumbrando ter. Tamanho, né? Objetivo. O tamanho, tudo isso. São muitos fatores. Então a gente entendeu que esse mercado de bicicletas, ele traz diversas variáveis muito pequenas que impactam muito no quanto uma pessoa vai degustar e usufruir daquele bem quando está com ela. Então, a gente mudou o nosso modelo de atendimento para que a gente possa ser ainda mais assertivo com isso. E o que a gente fez? Quando a gente vai ao mercado, quando a gente vai nas páginas, fazer nossas campanhas de tráfego, trazer leads para dentro de casa, ao invés de direcionarmos esse lead diretamente para o nosso site, para que ele possa fazer seu atendimento self-service e sair com a assinatura, a gente traz ele primeiro para dentro de casa. Então, a gente tem um atendimento especializado em que a gente vai conversar pessoalmente com esse lead para entender, cara, qual a sua altura, como você se vê utilizando essa bike, qual a sua frequência de uso, porque às vezes ele está muito interessado em uma bicicleta que algum amigo, algum colega de trabalho indicou para ele e não necessariamente é aquele o modelo ou aquela categoria que mais vai atender a necessidade daquele cliente. Então a gente faz um mecanismo muito consultivo, uma espécie de concierge antes do cliente assinar realmente, para que a gente seja ainda mais assertivo e que a gente mitigue ao máximo esse risco de um usuário, um cliente sair com uma bicicleta que não é o que ele está esperando utilizar no dia a dia. Exato. Vocês chegam ao ponto de fazer bike fit para o usuário, pensar em tamanho do quadro, adequação, ajustes na bike, no momento da assinatura, de pegar a bicicleta ali com a loja. A gente não faz o bike fit, né, assim, mas ao mesmo tempo, principalmente pelo modelo de negócio que a gente tem hoje, né, assim, para ele ser escalável, se a gente fosse fazer muito personalizado dessa forma, a gente não conseguiria escalar de uma forma que fosse realmente de uma forma maior, mas a gente vislumbra realmente em casos específicos, né, no futuro. A gente tá como toda startup, a gente precisa focar no nosso negócio aqui, o nosso core business, que é a assinatura, mas a gente entende que a gente tem algumas ramificações e uma delas é realmente o bike fit. Então, lá no futuro, a gente tendo essa opção da bicicleta, a gente pode, por um valor a mais que não na mensalidade, trazer esse benefício para o cliente ou indicar e ter benefício com algum bike fit, né, terceiro, enfim, a gente tem N possibilidades aí. E, gente, uma pergunta de em que lugar que a B-Bike está hoje e para onde ela está indo
pensando que vocês estão crescendo, estão buscando captação aí, investidores, e queria um pouco desse cenário que vocês vislumbram nos próximos anos, do caminho, né, a expansão, para onde a Bibike vai expandir. São novas praças, novos modelos, novos mercados, crescimento da base de assinantes, como é que estão projetando esse crescimento, pensando daqui para os próximos anos. Perfeito. A gente entende que nos últimos 18 meses a gente veio testando o nosso modelo de negócio, pivotando o modelo de negócio quando necessário, quando a gente entendia que existia uma oportunidade de melhoria ainda na nossa cadeia, no nosso fluxo operacional como um todo, e agora a gente chegou no momento em que a gente entende que a gente possui uma maturidade suficiente para expandir em larga escala. Então, como você mencionou, Daniel, a gente está em mercado, a gente está buscando uma captação agora para fazer essa grande expansão de uma forma regional, primeiramente, né? Então, se estabelecer ainda mais na grande Belo Horizonte, algumas cidades já pontuadas do interior de Minas Gerais, e principalmente trazer essa operação aqui para a cidade de São Paulo nesse momento, que realmente é um centro em que a gente tem uma oportunidade gigantesca para bicicletas, para mobilidade urbana, para um ramo de entregadores também que é muito forte aqui, bicicletas para lazer também. Então, trazer essa operação para São Paulo nesse momento é crucial para que a gente possa fazer essa expansão e ter a robustez e a musculatura mesmo para definir e estabilizar o nosso negócio, e aí sim a gente crescer nacionalmente e realmente estarmos em todos os estados e todas as cidades desse país. E, Rodrigo, eu fiquei com uma dúvida com relação à relação com o lojista que é, nesse caso, o proprietário do ativo e tudo. Como é que qual é o tipo de relação comercial que vocês estabelecem com o lojista? Quais são as vantagens? Pensando que a gente tem muitos ouvintes lojistas aqui, qual que é a vantagem para um lojista ter, além do seu canal tradicional de venda de bicicletas direta para o consumidor, acrescentar um canal de modelo de assinaturas através da Bibike? Daniel, acho que um ponto que foi fundamental para a gente foram as pesquisas que vocês mesmos da Aliança Bike soltaram em relação ao desaquecimento que a gente teve do mercado de venda de bicicleta direta nos últimos anos. A expectativa realmente é que a gente acelere um pouco mais agora em 2024, mas essa frenagem, essa desaceleração que a gente teve nos últimos anos trouxe para a gente um cenário em que a gente possui lojistas super estocados com muitas bicicletas em estoque, em que eles já pagaram, já fizeram totalmente a compra desse ativo, e que eles não conseguem diretamente fazer a venda desse ativo integralmente ao mercado. Então, o que a gente propõe com esse modelo de negócio não é que a gente seja a principal fonte de renda do lojista, não é isso. Ele realmente vai continuar fazendo a tradicional compra da bicicleta e a revenda da bicicleta, porque esse é o core business dele. Mas a gente quer oferecer uma nova fonte de receita, uma nova fonte de possibilidade, um motor de vendas diferenciado, em que ele pode olhar para uma bicicleta dele que está parada ali no estoque há alguns meses e ele não consegue escoar ela para o público final. Ele pode virar para a gente e falar: olha, eu tenho essa bicicleta aqui, será que ela não é aderente com o público que vocês estão buscando aqui nessa cidade? Existe mercado para ela? E a gente consegue oferecer isso diretamente para o lojista, sem que ele tenha que fazer uma aquisição nova, novos investimentos, simplesmente pegar uma bicicleta que já está parada no estoque dele, para que ele possa degustar e conhecer um pouco do nosso modelo de negócio. A partir desse momento em que ele começa a monetizar, uma mensalidade vem, 2 mensalidades, 5 assinaturas com aquele próprio lojista, ele já vai conseguir entender: olha, realmente tem aqui um novo motor de vendas que a gente consegue, um novo motor de faturamento, em que a gente consegue trazer para dentro da receita da nossa empresa aqui como lojista, e eles podem fazer novas aquisições, colocar bicicletas e realmente se posicionar como parceiros nossos para entender qual é o tipo de bicicleta que vocês estão buscando para esse mercado da cidade em que a gente atua. São bicicletas elétricas, são bicicletas de speed, de entrada, de um valor agregado mais alto, e realmente fazer aquisições para colocar com a gente. Mas a gente entende que tem uma curva de amadurecimento aí que começa basicamente nesse uso do estoque ocioso do lojista no primeiro momento. E aí, Thiago, perguntar para você... Sim. Só complementando, estou entendendo que lojistas passam a ser parceiros de vocês, né? Numa parte dessa operação fundamental. E mais do que isso, estou entendendo que os lojistas também, para vocês, se tornam a porta de entrada dos clientes. Ou seja, também como estratégia de promoção e divulgação do produto que vocês têm, os lojistas são super estratégicos, porque numa venda ativa, né, ali no tete a tete com o consumidor,
que vai lá na loja, não sabe muito bem o que quer, você pode oferecer a aquisição imediata de uma bicicleta comprada ali no cartão de crédito da pessoa, como você pode oferecer um sistema de assinaturas, quer dizer, e ali passa a ser um outro produto que ele está ofertando. A gente discute muito isso no último seminário que a gente fez sobre venda ativa no momento da compra da bicicleta, de seguro para ser vendido junto com a bicicleta, no caso do lojista, do capacete. Então, assim, tem uma que o mercado chama de jornada de consumo. Quer dizer, a compra da bicicleta ou a vontade de comprar uma bicicleta, o impulso, pode te levar para muitos caminhos. O que é legal é que vocês se tornam um novo caminho possível para os lojistas ofertarem como um produto que hoje é complemento de renda, mas pode se tornar algo poderoso, inclusive a ponto de superar a venda da bicicleta em si, né? Perfeito, e assim, e é uma via de mão dupla, na verdade, né, Daniel? Porque assim, a gente, ao mesmo tempo que ele consegue ofertar isso na ponta, né, fazer essa assinatura, a gente também leva o cliente para dentro da loja, né, por meio da revisão, por meio até da entrega da bicicleta. Então, assim, pensa que, primeiro na entrega da bicicleta, ele vai ter oportunidade ali, ele fez a assinatura, ele pode vender os produtos com um desconto que a gente tem por ele ser um parceiro nosso, mas ele tem a oportunidade de fazer a venda dos acessórios, capacete, sapatilha, etc. A cada 30, 45 ou 60 dias, esse cliente tem que obrigatoriamente retornar ali, ou seja, ele vai ter que fazer algum ajuste, vai ter que fazer alguma coisa, e fazer compra de novos, assim, porque quando a pessoa começa a gostar, acho que em todo segmento a pessoa começa a querer cada vez mais coisas, né? Então, se ele comprou um bretelle, ele comprou uma jersey, enfim, ele vai querer uma nova e etc. Então, assim, ele tem essa oportunidade também. Então acaba que a gente se enxerga realmente como uma via de mão dupla aí para esse lojista, não só na parte de assinatura e monetizar o lojista em relação à assinatura, mas na venda de todos os acessórios, inclusive na revisão, porque, querendo ou não, ele tem ali a pessoa podendo acessar a loja dele quase que mensalmente, vamos chamar assim. Muito legal, gente. Olha, eu queria agradecer demais a conversa que a gente teve aqui, parabenizar pelo trabalho, pelo nascimento da BeBike, pelo trabalho nesses 2 anos que vocês já vêm acumulando. Também agradecer a entrada de vocês na Aliança Bike como associados para somarem as nossas frentes, a nossa atuação, enfim, as nossas batalhas, que são batalhas coletivas. E deixar aqui o microfone aberto para vocês darem um recado final aqui para os nossos ouvintes, que na maioria são agentes do mercado, sejam lojistas, sejam fornecedores, montadores, indústrias e também consumidores finais, que também são nossos ouvintes aqui. Deixar o microfone para vocês darem um recado final e, de novo, agradecer muito a participação de vocês aqui no nosso podcast. Vou abrir aqui então, Thiago, e você fecha com a chave de ouro aí. Daniel, primeiramente, obrigado pela abertura em receber a gente, foi muito legal ter esse papo. A vitrine que você está colocando aqui, a BeBike, para que a gente possa conversar sobre o nosso modelo de negócio, transparecer o que a gente quer trazer realmente para esse mercado aqui, para todos os ouvintes aqui do podcast da Aliança Bikes. Para a gente isso é de uma valia enorme, a gente fica muito feliz. Então, de novo, muito obrigado. Acho que um recado primeiramente aqui para os clientes a gente está com uma campanha de R$ 89,00 por mês, é um preço super acessível para bicicletas aí, mountain bike de entrada, né? TSW Ride, a Stamina também. Então são bicicletas que, se uma pessoa está realmente querendo ter o primeiro gostinho de como é que é ter uma bicicleta no dia a dia, nossas campanhas estão saindo aí agora nesse mês por R$ 89,00, são preços bem atrativos para o mercado. E para os lojistas também, ou para qualquer parceiro da indústria, nossa porta está sempre aberta, tá? Então, busca lá no nosso site, www.bebike.com.br, no nosso Instagram também, Sua Bike por Assinatura, são os canais aqui que a gente tem para que a gente possa conversar, para que a gente possa entender como que a gente pode construir um mercado ainda mais digital, para trazer uma experiência ainda mais eficiente para o nosso usuário, para que ele se sinta cada vez mais aderente realmente a ter uma bicicleta no dia a dia dele. Então, obrigado mais uma vez, Daniel, fico muito contente de participar aqui. Pessoal, espero vocês para que a gente possa conversar e manter contato. Massa. Thiago, peraí, só para eu entender, Rodrigo, básica, aqui pensando no marketing. O Rodrigo foi no comercial, Cancela o Netflix e assina a sua bicicleta, né? Basicamente é isso. Pô, 89 por mês. Pelo amor de Deus, basta cancelar um dos seus streamings aí, aquele que você tá
faz tempo que você não assiste, não é? Pô, bora pedalar, entendeu? Olha que oportunidade. Exatamente. No mesmo tempo que você vai usar numa série lá, 40 minutinhos, você pedalando, sua vida muda, né, Daniel? Falei. Nós somos desafiados aqui diariamente a que a gente fique cada vez mais atrativo realmente para o público. E a gente entende que o preço, querendo ou não, tem uma sensibilidade muito grande na atratividade que a B-Bike vai ter para o cliente. Então a gente realmente conseguiu trazer uma campanha bem legal por R$89 por mês aqui. E a gente está bem contente com isso, está tendo uma aderência bem legal do mercado também. Sensacional. Vai lá, Thiago. Cara, agradecer a vocês e agradecer também as pessoas que tiveram com a gente ao longo desses 2 anos aí, né, e que vão estar também para frente, que sejam os lojistas, que sejam as indústrias, a Aliança Bike agora fazendo parte desse nosso ecossistema de relacionamento aqui. Então acaba que a gente vê muito sentido e queria agradecer, cara, as pessoas que realmente estão com a gente e acreditam no nosso negócio aí no dia a dia. É isso. Maravilha. E se você está nos acompanhando até aqui, entre no site da Aliança Bike, aliançabike.org.br. Se você tem uma empresa, uma startup, uma operação no mercado de bicicleta, se associe também, faça parte da Aliança. Lá no site tem o acesso para você poder se associar. Hoje a Aliança conta com mais de 180 empresas associadas que fazem com que ela exista, com que o nosso mercado cresça, com que a gente tenha dados, informações, com que esse podcast exista também. Então é muito importante a gente se fortalecer. Obrigado, Thiago, obrigado, Rodrigo, e aos nossos ouvintes, até o próximo episódio.